Olá, este é o Visão Parlamentar. E eu convido você a conhecer o que pensam e o que fazem os deputados estaduais mineiros. Neste primeiro programa da temporada 2020, eu converso com o deputado Tadeu Leite, do MDB, primeiro secretário da Assembleia. Vamos falar sobre os posicionamentos institucionais da Casa frente à tragédia de Brumadinho, que completou um ano. Também sobre as chuvas que provocaram devastação e mortes no estado em janeiro. E ainda, quais projetos serão prioritários para os deputados nessa retomada dos trabalhos e como será a relação entre o parlamento e o governo Romeu Zema. Acompanhe. A consternação com as mortes, prejuízos e sofrimentos causados pelas intensas chuvas que atingiram Minas Gerais durante o mês de janeiro foi ponto comum nos pronunciamentos dos chefes dos poderes legislativo e executivo durante a reunião solene de plenário para a instalação da segunda sessão legislativa da 19ª legislatura. E o Parlamento Mineiro também assumiu posições institucionais diante desse e outros problemas enfrentados pela população do estado, como os impactos da tragédia de Brumadinho, que permanecem um ano depois. Temas para a nossa conversa com o primeiro secretário da mesa da Assembleia, deputado Tadeu Leite, do MDB. Bem-vindo, deputado. Obrigado, Marco. Um abraço a todos os telespectadores aí do Visão Parlamentar. Deputado, no discurso do presidente da Assembleia, Agostinho Patrus, ele citou mais de 50 vítimas fatais, 196 cidades até esta segunda-feira em situação de emergência e cerca de 50 mil desabrigados e desalojados. E disse que será prioridade a apreciação de projetos direcionados para essas pessoas, as vítimas dessas chuvas, que permaneceram aí com muitos prejuízos. Quais foram os principais encaminhamentos que a mesa da Assembleia já adotou? Marco, infelizmente, como nós todos estamos acompanhando, nós iniciamos a 19ª legislatura ainda ano passado com essa tragédia crime de Brumadinho e esse ano, iniciando o segundo ano, com essas mortes, esses desalojados em Minas Gerais, em especial aqui na região metropolitana. Atualizando até agora, já são 58 mortes e mais de 50 mil desalojados ou desabrigados em Minas Gerais, e isso é uma pauta, obviamente, que a Assembleia não pode se furtar, não só após a tragédia, não só após o problema, mas também durante todo o seu trabalho. Nós já aprovamos legislações aqui na Casa, que vão servir já para esse momento atual, por exemplo, a legislação que trata da prioridade das pessoas que moram em zonas de risco para os programas habitacionais do governo do Estado de interesse social, inclusive uma legislação do próprio presidente da Casa, o Agostinho Patrus, aprovado há alguns anos atrás. Importante cobrar que essa legislação seja efetivamente Exatamente. cumprida. E hoje, agora, nesse momento, após essa tragédia que aconteceu no estado de Minas Gerais, a Assembleia vem dar a sua resposta também de forma prática, aprovando legislações praticamente na primeira semana da abertura dos trabalhos. O presidente Agostinho Patrus, capitaneado por ele, vem fazendo um trabalho juntamente com os líderes e com os parlamentares de aprovar essa legislação de forma mais ágil possível, entre elas as principais, a isenção das taxas, não só para a taxa de licenciamento, mas também para os documentos daquelas pessoas que perderam tudo praticamente ou tiveram seus carros afetados com isso também, e outras legislações importantes para o Estado, para que a gente possa amenizar um pouco o sofrimento dessas famílias que perderam tudo, algumas tinham muito pouco e perderam tudo nesse momento. Pois é um dos pontos que a mesa e os líderes decidiram priorizar entre esses projetos é um que autorizará o Poder Executivo a antecipar parcelas de recursos devidos pelo Estado aos municípios que estão em situação emergencial. Houve um acordo judicial ano passado do governo do Estado com esses municípios, o governo passaria a pagar isso em 30 parcelas, mas os deputados acreditam que pode ser feita essa antecipação para ajudar os municípios que nesse momento estão mais necessitados. Isso mesmo, são 196 municípios hoje já decretaram emergência e desses municípios a Assembleia, dentro desse pacote de emergencial, dentro do problema das chuvas, um dos projetos é esse, de poder autorizar o governo do Estado a antecipar aquelas parcelas para essas prefeituras para conseguirem fazer alguma coisa de forma emergencial
naquela cidade. Nós temos que lembrar, Marco, que infelizmente as prefeituras já passam por uma dificuldade financeira muito grande. Então essa autorização vai ser muito importante para os prefeitos, para as prefeituras e obviamente para a população que vem passando por essa grande dificuldade. E lembrando, aproveitar a sua lembrança nesse sentido, inclusive essa semana eu já vi uma notícia de que a Copasa e a CEMIG, inclusive, vão também autorizar o desconto para aquelas famílias, né, que tiveram problemas também com a chuva, com a lama, digamos assim, naquelas casas, inclusive uma ideia trazida pelo presidente da Assembleia, pelos líderes da casa, na coletiva que o presidente deu, sugerindo isso à Copasa também. Fico muito feliz de ver que o governo do estado, que a Copasa, vem também escutando o Parlamento Mineiro. Esse anúncio foi feito, né, pelas direções da Copasa e da CEMIG e, de fato, vem ao encontro do que o presidente da Assembleia tinha defendido, né, já nos seus pronunciamentos. O senhor já falou um pouco, né, mas a importância, queria reforçar, da Assembleia também cobrar nesse momento o cumprimento daquela legislação para as pessoas que moram em área de risco, né, delas terem prioridade nas políticas habitacionais. Porque o que a gente percebe, né, deputado, no histórico aí das ocorrências das chuvas, é de que há uma dificuldade grande de se retirar pessoas dessas áreas de risco, né, e o poder público, diante do que vem acontecendo, vai ter que daqui para frente ter uma atenção ainda mais redobrada. Né? Marco, o estado de Minas Gerais, ele tem um problema, ele tem um déficit habitacional, não só quantitativo, mas de forma especial, e fica-se provado isso nesse momento, qualitativo também. Ou seja, nós temos diversas famílias espalhadas por todo o estado de Minas Gerais, né, que infelizmente têm a sua propriedade, têm a sua casa, mas em área de zona de risco, ou seja, o déficit qualitativo que nós temos é muito grande no estado também. Então essa legislação que já tinha sido aprovada, de autoria do deputado Agostinho Patrus, presidente da casa hoje, nós temos que, junto desse pacote de obra, cobrar cada vez mais a sua efetividade para que a Companhia do Estado de Minas Gerais, hoje a Coab, possa priorizar nos seus conjuntos, nas suas políticas públicas de habitação de interesse social, priorizar essas pessoas que moram em área de risco. Outro tema de destaque na agenda política da Assembleia no mês de janeiro, deputado Tadeu, foi em torno, né, da data do dia 25 de janeiro, em que se completou um ano da tragédia de Brumadinho. Foi inaugurado aqui pela própria Assembleia um memorial com o nome das vítimas e o presidente também anunciou outros projetos, né, que visam esse resgate de memória. Um deles pretende decretar o luto oficial no estado em todo dia 25 de janeiro e também um outro que pretende colocar os nomes das vítimas em obras públicas. É importante essas medidas de caráter simbólico para que as lições dessa tragédia não sejam esquecidas? Com toda certeza, Marco. Primeiro, é importante lembrarmos de que a Assembleia aprovou, né, menos de um mês depois da tragédia crime de Brumadinho, a legislação talvez mais atual, segura, de todo o país. Então, hoje em dia, a Política Estadual de Segurança de Barragens. Então, pouco menos de um mês, a Assembleia aprovou esse projeto para que a gente não tenha mais crimes, problemas como nós tivemos nesse histórico aí no estado de Minas Gerais. Mas após isso também é importante, aqui eu quero fazer de forma muito especial também uma saudação e dar meus parabéns, principalmente aos deputados e à comissão, a CPI também das barragens aqui da Assembleia, que fez um espetacular trabalho aqui na casa, sugeriu o indiciamento de pessoas e logo após o Ministério Público, vimos aí nesses últimos dias também indiciando algumas pessoas. Então foi um trabalho espetacular da CPI de Brumadinho, mas também esse memorial e essa recordação às 272 vítimas, né, que nós tivemos aí na tragédia crime de Brumadinho, é fundamental também para que essas pessoas não sejam jamais esquecidas, né, para que as suas famílias, claro, não tem como, isso é uma forma pequena, menor, mas nós precisamos dar essa demonstração da casa de que essas pessoas não podem ser esquecidas. E não só através do memorial, mas também através dos projetos de lei que também tramitarão aqui na casa, né, dando nome daquelas vítimas a obras públicas do governo do estado e também fazendo alguns gestos a favor dessas vítimas, que nós não podemos jamais esquecer esse problema, esse crime que nós tivemos no estado de Minas Gerais. O acompanhamento desse tema também deve ser facilitado aqui na casa pela instalação de um grupo de trabalho, né, que tem um caráter inédito. É um dos grupo de trabalho desdobramentos da CPI. Foi desdobramento da CPI. Esse grupo de trabalho foi criado justamente para monitorar daqui para frente, né, essas ações de reparação, tanto por parte da Vale quanto de órgãos públicos. Foi um dos desdobramentos da CPI, né, após
a finalização da CPI, existe esse grupo de trabalho que a Assembleia vai acompanhar, né, o que vem acontecendo daqui para frente, ou seja, para ver se aquilo que foi sugerido pela CPI, junto ao governo do Estado, junto à própria empresa, enfim, e vem acontecendo. Então nós teremos ainda diversos outros capítulos desse acompanhamento por parte da Assembleia através desse grupo de trabalho. O senhor citou que o Ministério Público já pediu recentemente indiciamentos que inclusive haviam sido sugeridos pela CPI. É importante, né, deputado, que não haja impunidade. Né? Minas Gerais já experimentou isso com a tragédia de Mariana, né, em que até hoje, né, os afetados clamam aí para que responsáveis sejam punidos. É importante que vire essa página. Com né? toda certeza. Eu acho isso é o fundamental. Foi-se mostrado isso na CPI e agora vem acontecendo, né, através dos indiciamentos do Ministério Público e toda a sociedade, obviamente, acompanhando e vigilante, porque nós não podemos aceitar que isso aconteça mais no Estado de Minas Gerais, como já aconteceu no passado. Outro destaque para a Assembleia em 2020, para a agenda da Assembleia, ainda serão as medidas de enfrentamento à crise financeira que persiste aqui no Estado. E já nessa cerimônia solene, né, que abriu os trabalhos, nós vimos o governador Romeu Zema defendendo como prioridades algumas bandeiras, entre elas privatizações, a adesão de Minas ao regime de recuperação fiscal com a União, e também a possibilidade de uma reforma da Previdência que atinja tanto servidores civis quanto militares em Minas Gerais. A gente sabe que são temas complexos, né, deputado? Como que o senhor acredita que eles poderão caminhar aqui na casa ao longo desse ano? Marquinhos, eu acho que assim, desde o primeiro momento dessa legislatura, a casa vem se preocupando e discutindo temas para o enfrentamento da crise que o Estado vem passando e o país vem passando de um modo geral. O governador traz as suas sugestões, elas, obviamente, com a responsabilidade que a casa tem, elas serão analisadas a seu tempo, né, com o seu momento. Nós temos que lembrar que nós estamos numa casa plural, nós temos aqui 77 pensamentos diferentes, parlamentares de diversas regiões e cada um é legítimo que possa trazer a sua ideia, a sua opinião e através da opinião dos 77 deputados, ao final, nós vamos construir, né, uma saída, vamos construir um projeto ao final de tudo isso. Então, com a mesma responsabilidade que a Assembleia tratou os temas nesse primeiro ano, o segundo ano será da mesma forma. Mas é importante lembrar que desde o início da legislatura nós estamos discutindo essas pautas para ajudar o governo do Estado, para ajudar o Estado de Minas Gerais. Uma delas, por exemplo, e ficou muito claro isso após a Assembleia Fiscaliza, foi a Lei Candir. Né? Esse é um tema que nós já estamos discutindo há muito tempo. Eu, inclusive, fui presidente na legislatura passada de uma comissão especial que fez o levantamento das perdas do Estado de Minas Gerais, onde chegamos naquele valor de 135 bilhões de reais desde 96 até hoje. O Estado de Minas Gerais deixou de arrecadar isso por conta da Lei Candir. E esse é um tema que está cada vez mais latente no país. E não vou dizer só no Estado de Minas Gerais, o Estado em especial porque é um dos mais afetados, juntamente com o Pará, da Lei Candir. Uma discussão que está no Congresso, por exemplo, é a possibilidade de devolução da competência tributária do ICMS para os estados exportadores. Pode ajudar, né? Exatamente, inclusive uma PEC tramitando já no Senado, salvo melhor juízo de autoria do senador Antônio Anastasia, devolvendo aos estados. Mas além da devolução, ou seja, para que cada estado possa tributar, né, os seus produtos primários semi-elaborados, a discussão também do que nós perdemos, ela tem de ser feita. Ou seja, nós estamos falando de 135 bilhões, mas que não seja isso. Mas o Estado é merecedor de alguma parte desse recurso. Então essa discussão já está sendo feita, já houve inclusive por parte do presidente da Assembleia, capitaneando essa discussão. Nós fizemos aqui a Carta de Minas, assinada por todos os deputados federais. O assunto está no Supremo, deputados né? estaduais. Essa carta foi entregue ao Supremo Tribunal Federal pelo os senadores, presidente. os 3 senadores assinando, enfim, prefeitos das principais cidades do Estado de Minas Gerais, lá no Supremo, pedindo, demonstrando que Minas precisa desse recurso. Então essa é uma pauta, por exemplo, fundamental também para a discussão, não omitindo as outras pautas. Nós vamos discutir cada uma a seu tempo. O parlamento, obviamente, tem o seu momento, tem o seu tempo. Nós vamos discutir, começar a tramitar, obviamente, no tempo correto esses projetos na casa, mas esse é um tema fundamental para o Estado de Minas Gerais, que ele tem que se avançar cada vez mais. A Assembleia aprovou também no fim do ano passado a autorização para antecipação de recebíveis da Codemig. Era uma medida que o governo pretendia para colocar em dia o pagamento dos servidores e quitar o 13º salário. Essa operação ainda não foi concluída pelo governo do Estado. Importante que a Assembleia, nessa retomada dos trabalhos,
cobre também a efetividade dessa medida, né? Porque foi feita uma promessa clara aos servidores. Exatamente, infelizmente, e nós entendemos, obviamente, a dificuldade do governo do Estado também, mas infelizmente isso não aconteceu, que foi a quitação do 13º salário dos funcionários. Eu imagino e sei que o governador Romeu Zema vem fazendo também, se desdobrando para tentar, né, ajudar e fazer as coisas acontecerem no Estado de Minas Gerais, juntamente com o servidor público, mas a Assembleia fez a sua parte aprovando o projeto, né, de antecipação dos recebíveis da Codemig. Infelizmente, por motivos alheios à vontade da própria casa, ou seja, problemas externos à Assembleia, não houve a operação e o 13º ainda está sem ser quitado. Mas a Assembleia é importante que se sublinhe isso, fez a sua parte no tempo hábil, da forma que o governo do Estado sugeriu a essa casa aqui, para que a gente pudesse ajudar os servidores públicos, foi feito pela casa. Tanto para esse como para outros assuntos que envolvem o Poder Executivo, a continuidade do Assembleia Fiscaliza será importante para esse trabalho de monitoramento dos deputados, né? É fundamental. Eu acho que esse foi um dos grandes ganhos da casa nos últimos anos, porque está sendo conhecido e reconhecido esse programa não só pelos parlamentares, mas pelo próprio governo do Estado, pela sociedade em si. Todos estão entendendo a importância da Assembleia Fiscaliza. Nós temos que lembrar que os parlamentares que aqui estão, e como o próprio presidente fala, nós temos aqui praticamente três ramificações fundamentais, não só a de legislar, mas a de representar, mas também de fiscalizar. E o momento da Assembleia Fiscaliza é exatamente isso. Não é para colocar a faca no pescoço do governo, pelo contrário, é para que a gente possa escutar, acompanhar, né, as atitudes, os atos do governo, de 6 em 6 meses agora, para que depois a Assembleia possa sugerir o que melhorou, o que andou, o que não andou, para que a gente possa cobrar do governo do Estado cada vez mais ações efetivas e práticas para o Estado de Minas Gerais. Deputado, a gente está chegando ao final do nosso programa, mas o senhor, além, né, da posição institucional na mesa da casa, o senhor também coordena a bancada do Norte de Minas aqui na Assembleia, essa bancada que teve atuação em uma série de temas no ano passado, em 2019, para o desenvolvimento regional. Queria saber do senhor as prioridades para 2020 da atuação dessa bancada do Norte. Fico muito feliz também de coordenar estar como coordenador dos 7 deputados do Norte de Minas. Foi um trabalho muito bem feito que nós fizemos esse primeiro ano, ou seja, eu sempre digo, Marco, que somos todos da mesma região. É claro que cada um existem temas que nos dividem, mas nos principais temas, nos grandes temas, nós temos que estar junto a favor da nossa região, que é o Norte de Minas. Então nós conseguimos boas vitórias no ano passado. No final do ano, nós conseguimos aumentar o recurso que estava indo para o IDENE, que é o órgão responsável de investimento na região do Norte, em 135%, ou seja, subiu de 17 milhões a primeira sugestão do Estado para o investimento na região para 40 milhões de reais. Foi uma emenda da bancada do Norte, trabalhando de forma coletiva. Então, o primeiro ano foi um ano de vitórias para a bancada do Norte, para o Norte de Minas. Esse segundo ano, nós vamos continuar fazendo um trabalho coletivo, unido, a favor da região. E eu acho que nós vamos ter aí boas pautas para que a gente possa melhorar cada vez mais o Norte, que vem passando também por muitas dificuldades. Infelizmente, lá nós temos problema de chuva, nós temos problema de seca também, nós temos problema de regularização fundiária e tantos outros temas que nós temos que destravar, se Deus quiser, nesses próximos anos. Deputado Tadeu Martins Leite, muito obrigado por participar conosco aqui do Visão Parlamentar nesse primeiro programa da temporada de 2020. Eu que agradeço e boa sorte para todos nós nesse novo ano que se inicia 2020 aqui na Assembleia. Obrigado mais uma vez. Eu conversei com o deputado Tadeu Martins Leite, do MDB, que é o primeiro secretário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Falamos sobre os posicionamentos institucionais da casa frente à tragédia de Brumadinho, ao impacto das chuvas de janeiro e também sobre os projetos que serão prioritários na casa em 2020. Obrigado também a você pela companhia. Esta e outras entrevistas estão disponíveis no portal da Assembleia na internet. E confira aqui na tela os horários de exibição na TV Assembleia. Até a próxima.